A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 13. O título desse capítulo é Joacás e Joás, reis de Israel. Nós vamos estudar sobre os reis, tanto da parte do sul, em Judá, quanto da parte do norte, em Samaria, quem reina, quem morre, quem sobe e quem desce. Glórias a Deus. Primeiro verso diz: No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho do rei Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou por 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel, e não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos de Hazael, o rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Glórias a Deus, aleluia. Então Joacás, filho de Jeú, assim como seu pai e assim como os reis anteriores, andaram totalmente nos maus caminhos, tudo contra a vontade do Senhor, adorando a outros deuses e pior, fazendo todo o povo de Israel também pecar. Isso porque todas as vezes nós estudamos aqui que pecaram como Jeroboão. Por que falo que pecaram como Jeroboão? Porque Jeroboão, quando ele iniciou o reinado dele no Reino do Norte, antes mesmo de constituir Samaria como a capital de Israel do lado norte, ele acabou com a Páscoa, com todas as datas comemorativas que existiam, que tinham sido instituídas através de Moisés, através da lei do Senhor. Ele criou 2 bezerros de ouro, ele criou novas datas comemorativas e novos motivos. Por isso que se fala que andaram conforme os pecados de Jeroboão. Depois, Joacás vai morrer, aqui a partir do verso 9 diz: E Joacás dormiu com seus pais, o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, que é neto de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou nos caminhos maus. Glórias a Deus. Então, geração após geração, rei após rei, todos eles andavam nos maus caminhos, se desviando totalmente do Deus verdadeiro. Mas, a partir do verso 14, nós vamos estudar a respeito de Eliseu, o profeta do Senhor. Mas aqui ele já está bem velhinho, já praticamente morrendo. Então, o verso 14 diz: E Eliseu estava doente da doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por que carros de Israel e seus cavaleiros? Lembre-se que Elias foi tomado por carros e cavalos de fogo e foi arrebatado ao céu. Assim eles imaginavam também que aconteceria com Eliseu. Então ele está ali chorando porque ele sabe que são os últimos momentos que ele vai estar diante do profeta. E eu acho tão interessante isso porque Jeoás não andava nos caminhos do Senhor, mas tanto o pai dele quanto ele, nos momentos de aflição, eles lembravam do Deus verdadeiro e ali clamavam e choravam. Então, diz assim: E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Presta bastante atenção, porque às vezes o Senhor nos entrega na nossa mão a ferramenta, a salvação que a gente tanto pede para Deus, que a gente acha que vai assim,
cair do céu e pronto, vai se resolver. Não, Deus nos dá as condições, Deus nos dá os meios, as ferramentas e nos permite que a gente vá lá e faça, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos o direito de fazer ou não fazer. E vejam o que acontece agora. Então, o profeta Eliseu fala para ele, pega um arco e flecha. E ele pega um arco e flecha. Jeoás, rei de Israel do norte. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a mão sobre o arco. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu a janela. Então disse Eliseu, atira. E então atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeg, até os consumir. Então, no verso 18, o profeta Eliseu continua dando instruções ao rei Jeoás, o rei de Israel, dizendo o seguinte, toma as flechas. E o rei toma as flechas. E ele diz, fere a terra. E feriu a terra 3 vezes. Quando Jeoás fere a terra 3 vezes, o profeta Eliseu fica indignado, porque ele já tinha dito para ele que aquelas flechas eram as flechas do livramento, eram as flechas que iriam libertá-los dos sírios. Então ele pega e fala, toma a flecha e atira na terra. Ele vai lá e atira 3 flechas, mas ele tinha muitas flechas, ele podia atirar quantas flechas ele quisesse. Por isso, o profeta Eliseu diz o seguinte para ele, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes os ferirá. Glórias a Deus. Então ele podia ter acabado com os sírios, mas por falta de coragem, né, por uma acomodação, por algum motivo qualquer, né, de fraqueza, Jeoás vai lá, atira 1, atira 2, atira 3, e isso fala, mas você podia ter atirado quantas você quisesse, né? Então assim, o que o Senhor está colocando na sua mão, que você está agindo com malemolência, está agindo assim, com fraqueza, toma coragem, o Senhor está dando o arco e a flecha nas tuas mãos, para que você seja vitorioso, mas você tem que fazer. Presta atenção nessa parte, que essa é uma parte muito importante, diz assim, a morte de Eliseu. Verso 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e entraram no início do ano. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram o bando, então lançaram esse homem na sepultura de Eliseu. E caindo esse homem morto, né, esse corpo, sobre a sepultura de Eliseu, quando ele encosta em Eliseu, ele revive, ele levanta e simplesmente sai andando. Glórias a Deus, veja o poder. Mesmo depois do profeta estar morto, ele ainda praticava obras por parte de Deus. Assim que aquele cadáver, né, aquele morto, tocou o corpo de Eliseu, ele imediatamente reviveu. Aleluia. Verso 22 diz, e Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Joacás. Joacás ainda era o pai de Jeoás, né? Como nós lemos antes, ele clama ao Senhor, então o Senhor dá um livramento para eles. Porém o Senhor teve misericórdia deles e compadeceu-se deles e tornou para eles por amor do concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó. E não os destruiu, nem os lançou da sua presença. Glórias a Deus. Depois morre o rei Hazael, rei da Síria, o filho dele, o rei Ben-Hadad, passa a reinar em seu lugar. E no verso 25, no último verso desse capítulo, nós vamos estudar o cumprimento das palavras faladas por Eliseu a respeito das 3 flechas atiradas pelo rei Jeoás, aquelas que seriam o livramento do povo de Israel com o povo da Síria. Diz assim, e Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, rei da Síria, que tinha tomado das mãos seu pai na guerra. 3 vezes Joás os feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém, glórias a Deus.
É o cumprimento da palavra do Senhor. Tantas vezes a gente fala, o Senhor Deus não é homem para que minta, e nenhuma palavra, nenhuma promessa do Senhor volta para o céu vazia. Todas as palavras, todas as promessas de Deus se cumprem no tempo determinado do Senhor. É muito importante nós lembrarmos que os planos são de Deus, não são nossos, e é no tempo do Senhor, não é na ansiedade, na angústia do nosso tempo. Assim como Deus havia mandado na boca do profeta, assim o Senhor cumpriu o livramento de Israel contra a Síria. Glórias a Deus, aleluia. Para a gente, irmãos, ficam lições maravilhosas. O Senhor nos dá capacidade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ferramentas, mas nós temos que ir lá e fazer a nossa parte também. E acreditar, né? Acreditar sempre que o Senhor é conosco, que o Senhor ama a nossa alma, termos fé, termos devoção ao Senhor, termos temor, termos respeito e crer que Deus sempre quer o nosso bem. Mesmo que nós estejamos passando por momentos de prova, por momentos de dificuldade, é importante que a gente nunca se aparte do Senhor, porque os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida, mesmo quando a gente encontra pessoas já de idade bem avançadas, com vida bem sofridas, certamente o Senhor tem planos para a vida dessa pessoa. Então, é importante que a gente espere com paciência, assim como o salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, que nós possamos esperar com paciência e sabedoria em Deus. Nessa mesma comunhão, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse estudo da Bíblia, por mais esse dia de vida, é claro. Nosso Deus, nosso altíssimo Pai que habita nos céus, mais um dia, Senhor, queremos te agradecer por tudo que tem feito por nós, pela tua graça, pela tua benevolência. Te agradecer, Pai, pelo perdão dos nossos pecados, por não olhar as nossas transgressões, Senhor, mas tem vindo sempre ao nosso encontro, nos guardando, nos abençoando. E queremos também, Pai, te agradecer pelo estudo da Bíblia, que o Senhor verdadeiramente possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, que nos faça, Senhor, comer desse alimento tão maravilhoso aqui da Tua Palavra, nos saciar da Tua graça, Senhor. Tudo nós entregamos nas Tuas mãos, tudo que nós te pedimos, Pai, e principalmente tudo que te agradecemos. Não é mérito nosso, Senhor, mas é pela graça do Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente, que te dê bastante força para que você possa continuar com esse propósito de fazer o estudo da Bíblia. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.